as pessoas estão vivendo cada vez mais, e à medida que as pessoas vivem mais, a gente entra numa questão de pessoas trabalhando durante mais tempo e uma demora maior, muitas vezes, para as pessoas serem promovidas. Eles estão tendo problema com isso no Japão. Ah, é? Cara, o japonês está muito desmotivado, porque assim, é uma cultura extremamente workaholic, e o cara ali tá com seus 60, 70, 75 anos, na diretoria da empresa ainda, e o cara fala assim, pô, para eu ser diretor dessa área, ou esse cara sai ou esse cara morre. E ele tá ali, sabe? Você fala assim, bom, se fosse antigamente, eram tempos mais curtos. Então, essa é uma das dificuldades, né? De como é que a gente vai se adaptar a isso. E questão de inteligências artificiais, né? Tem algumas vertentes que comentam que cada vez você vai precisar menos de alguns serviços, né? Então, Total. talvez um telemarketing de hoje em dia vai ser uma inteligência artificial que vai ser muito mais agradável, porque ela conhece o teu padrão de consumo. Às vezes ela já vai te ligar, né, falando assim, poxa, eu vi que você assistiu, que você gosta daquela série da Netflix, né, que fala sobre tal coisa, tinha interesse em te vender isso, o pacote mais rápido de internet, mais barato que você tem. Não, total. O problema da IA é que ela é muito melhor que um ser humano. Pareço um maluco falando isso, mas, cara, eu tô usando muito a IA como um professor mesmo, sabe? Pior que eu concordo contigo, assim, eu entendi o que você quis Entende o dizer, que eu né, quero dizer, né? É, vai ter um dia que vai existir as namoradas IA, alguém vai ficar muito bilionário quando Cara, criar essa mas empresa. te falar uma questão, assim, esses dias eu tava, assim, brincando, né, com relação a teste, como se você fosse fazer uma terapia por Sim. inteligência artificial. Né? Então você monta um prompt, né, finge que você, né, é um psicólogo, a gente está na primeira sessão, você segue a vertente comportamental, eu quero que você faça, né, uma pergunta de cada vez, pergunta simples e me gere insights para que a gente acompanhe uma linha de raciocínio. Então, um exemplo prático aqui, né? Cara, e é bizarro como poderia ser uma conversa entre você e teu É bizarro, psicólogo, né? É assim. bizarro. E como é uma questão pessoal, a terapia, é você que tem que pensar nos seus próprios problemas e lidar com aquelas situações, cara, eu achei muito interessante como é adaptável ali a situação, né? E você cria empatia. Isso é muito louco, porque eu tô estudando matemática, eu falei pra você, né? Estudando Uhum. matemática, programação mais profundamente agora, ciência da computação e tudo mais, e eu tô usando a IA como um professor. Então, ao invés de eu pedir as respostas, eu peço pra ela me desafiar, pra me dar dicas, insights, me levar pra um caminho, tirar minhas dúvidas. Então eu fico tirando dúvida ali, eu quase não uso mais o Google. Então eu Olha que fico tirando interessante. dúvidas, só quando eu duvido de alguma coisa que ela falou, eu vou lá e pesquiso no Google. Então eu tô ali tirando dúvidas, e é muito louco porque ela é um professor extremamente paciente, então ela nunca vai se importar de responder uma pergunta sua. Você pode perguntar 1 milhão de vezes, ela fala, claro, 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 vou te responder. Tipo, você não precisa pedir desculpa. Eu já pedi desculpa várias vezes, ela não se preocupe, sabe? Coisas assim. Que E aí você interessante. vai querendo, tipo, caramba, essa pessoa aqui, ela é tão gentil. Essa pessoa aqui, entre aspas, é tão gentil comigo. Sabe? Um nível de gentileza que é difícil você ver no mundo, digamos assim. Você vai, um professor de faculdade, por exemplo. Pô, o cara vai estar de saco cheio ali, sei lá. Porque às vezes vai te. É. É muito interessante isso, né? Então você vai criando uma certa empatia, alguma coisa. E quando isso é uma questão de tempo, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Quando ela tiver feições, quando ela tiver uma identidade, sabe? Aí que vai ficando. E eu vejo que o problema em si não é a IA, sabe? Não é. A IA é maravilhosa, é um ser, digamos assim, extremamente inteligente, paciente, amoroso, entre aspas, não tem emoções. Mas é, Ele é treinado ele é uma pessoa para ser empática, legal, é agradável. pra ser agradável, exato. Então, o problema é, sei lá, isso só vai virar um problema se os seres humanos usarem isso da forma errada, sabe? Eu concordo contigo. E vejo, inclusive, no futuro de muitas coisas da economia, né? E sei lá, você pega as situações, você deu o exemplo dos professores, né? Vamos supor que você grave durante um ano todo o curso ali. Você gravou uma vez, você não precisa mais ter o professor todo dia. Ele pode, na verdade, disponibilizar um horário por semana para você tirar dúvidas. E tanto as aulas quanto as dúvidas tiradas, quanto todo o material didático ali, vamos pegar a álgebra linear que você está estudando. Então, todas as principais referências da álgebra linear
vão estar dentro de uma inteligência artificial também. Uma inteligência artificial que reúne todas as universidades do mundo. Então, que tem todas as referências bibliográficas de todos os assuntos e consegue conectar isso junto com todas as aulas Exato. que estão ali gravadas. Ela vai ter condições, talvez, de tirar a tua dúvida explicando de diversas formas ali. Então, você provavelmente não vai mais precisar pagar ao professor a mesma quantidade que você paga. O que pode ser, inclusive, bom. Você fala assim, olha, na verdade, essas outras horas você vai estudar. Exato. Como pode ser uma situação onde, olha, a gente está precisando reduzir custos com educação. Isso veio muito a calhar aqui, porque a gente deu um sistema interessante, sabe? Então, na verdade, a gente não precisa de 10 professores de cálculo para a universidade, que é uma matéria que tem muitos cursos, né? A gente, na verdade, precisa de 2 professores de cálculo, né? E quando a gente precisar de vocês, a gente faz um freelancer para vocês gravarem as aulas. Aí vocês podem escolher as aulas melhores ranqueadas, né? Esse professor explica melhor essa aula aqui, esse outro explica melhor essa outra. Eu tenho a impressão que em uns 10 anos vai mudar muitas coisas nesse cenário de IA e como ela tá inserida no mundo. E eu concordo contigo. E a gente pode daí ficar assim, poxa, mas daí sacanagem com os professores, e isso aí não deve ser feito, mas ao mesmo tempo olha a experiência de usuário que você vai ter, Nossa, né? De pois. ensino, de capacidade desses alunos de conseguir aprender. Porque você vai ver ali a classificação das... Nem quando você vai pesquisar um vídeo no YouTube, você fala assim, pô, isso aqui tem muita visualização, tem muito gostei. Ali você vai comprar um item numa loja, você vê os comentários, você vê a quantidade de estrelas. Você fala assim, poxa, essa aula aqui que vai me ensinar a fazer uma integral dupla de, né, cosseno ao quadrado é muito interessante aqui, foi bem ranqueado. Cada um dos exercícios resolvidos ali. Então eu acho que vai vir mais pro bem do que pro mal, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que ver como é que vai ficar as questões de empregos, né? Sim. Porque muitas pessoas serão substituídas no meio desse Serão. processo, né? E algumas profissões, eu acredito que também não, né? Fala assim, muita gente pergunta, pô, assessoria de investimentos, Rafa, você acha que vai se perder? Assim como medicina, nutrição, eu acho que a gente acaba se apegando ao profissional, né? Acho que existe um vínculo, existe Exato. um... Não, e o profissional ele vai usar isso como ferramenta, sabe?